Fala galera, mais um vídeo aí do Anti-Nerd trazendo hoje pra vocês o meu primeiro review de história em quadrinho de comic book. E eu vou começar com X-Men número 1, issue número 1. Esse é um reprint da edição de 1963 que marca aí a primeira aparição dos X-Men. Então essa é a primeira história dos X-Men publicada de todas. Então eu li ela e agora eu vou fazer o vídeo e eu vou mostrar página a página aí para que vocês possam ter uma experiência de leitura comigo, beleza? Então tá aqui a capa, né? Tem o time principal que aparece nessa história. E esse são o primeiro time aí dos X-Men, que é o Homem de Gelo, né? O Iceman, Cyclops, a Marvel Girl, que é a Jean Grey, o Fera, que não é azul, e o Anjo. E a gente também tem aí, obviamente, a aparição do Professor Xavier e do Magneto, né? Então a primeira página começa aqui com o Professor Xavier, né? Tem ele aqui na mansão, ele não tá na cadeira de rodas, ele tá apenas numa cadeira. E aí o narrador fala que tem uma certa escola, né, privada em Nova York, um homem estranho e silencioso está sentado, pensativo. Ele está, na verdade, se comunicando telepaticamente, né? Ele está conversando com os seus alunos. Aqui, quando não tem uma bolinha de diálogo direto, é porque ele está se comunicando via telepatia. Então ele chama aí os X-Men para fazer uma sessão de treinamento com ele. E a gente não sabe muito bem o que é esse treinamento, né? Mas o primeiro personagem introduzido, então, é o Professor X, né? No Brasil a gente conhece muito como Xavier, mas nos Estados Unidos ele é mais conhecido como Professor X, né? Professor X. Então aí tem a apresentação dos personagens, ó. Ciclope se apresentando, Iceman, Anjo e The Beast. E essa história foi escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo Jack Kirby, né? Tem bastante controvérsia aí em relação a quem criou os personagens, como a gente conhece, se foi o Stan Lee ou se foi o Jack Kirby. Teve inclusive processos legais, né? Mas a gente sabe que o Stan Lee era um cara muito egocêntrico e que ele gostava de tomar crédito. Mas segundo o Jack Kirby, ele primeiro desenhava as histórias e desenhava o visual dos personagens, depois o Stan Lee preenchia. E a versão do Stan Lee é que ele primeiro escrevia, primeiro fazia o conceito e depois o Jack Kirby preenchia. Então, qual que é a verdade ou não? Conhecendo assim as histórias do Stan Lee, eu creio que o crédito esteja mais na mão dos desenhistas, porque sem eles, né, não teria feito aquele sucesso, porque o visual dos personagens é o que conta mais no final das contas, na minha visão. Então tem na segunda página, eles começam a treinar, né? E você vê que cada um tem os seus poderes, vai revelando aos poucos, né? O Fera aparentemente tem só uma habilidade de se grudar nas paredes com seus pés e tem uma super força. E o Iceman é o que tem ali os poderes mais versáteis, digamos, é mais imprevisível. Tem bastante dose de humor nessa parte toda. Eu diria que a relação entre os X-Men é, de uma forma geral, bem humorada, sendo o Homem de Gelo o personagem mais piadista, né? Mas o Fera também, um pouco, né? Ele fala aqui, ó, eu não me importo de cubos de gelo na minha coca, mas eu não quero isso no meu braço, né? Então tem bastante piadinha aí. Então nessa parte aí, nessa parte inicial, eles ficam basicamente treinando e tu tem uma ideia dos superpoderes deles, né? Então aqui tem mais desenvolvimento dos poderes dos X-Men. Você vê aqui mais um traço muito bem humorado do Homem de Gelo, né? De se transformar ele num boneco de neve e tal. E como ele é versátil, né? Ele faz aqui como uma meia-lua. O Fera arremessa uma bola, né? Como se fosse uma bola de boliche. E aí o Homem de Gelo rebate essa bola. Então o Homem de Gelo ele tem uma certa imprevisibilidade, né? Enquanto os outros personagens eles são um pouco mais sérios, especialmente o Ciclope, que dá pra ver que ele é o mais dedicado aí ao Professor Xavier, né, desde o começo. Então eu acho bacana que tem já personalidades muito bem estabelecidas nessa dinâmica deles. Aqui tem uma parte que a bola quase acerta o Professor Xavier e o Ciclope já fala: cuidado, vocês quase acertaram o professor. Então já mostra essa fidelidade, né, que ele tem em relação ao Professor X, né, o Ciclope.
Então, após essa sessão de treino aqui deles, né, e fica evidente que a rajada de laser do Ciclopes é algo bastante forte, né, porque quebra aqui o cubo de gelo maciço criado pelo Homem de Gelo. Depois disso, o Professor X ele fala que vai introduzir a primeira garota aí a chegar na mansão, né, dos X-Men. Então eles ficam bastante nervosos com a presença dela, né, eles querem se apresentar bem para a primeira garota, assim, mutante. E aí é a primeira vez que aparece o nome deles aqui, e uma curiosidade que o nome do Ciclopes não é Scott Summers, na primeira edição, é Slim Summers. Slim também é uma coisa tipo, que significa magro, né, palito, então não sei se é um apelido, mas ele é chamado, na edição inteira aqui, ele é chamado de Slim Summers, não Scott Summers, tá? E desde a primeira vez que a Jean Grey é introduzida, ele já chama ela de Marvel Girl. Então é um nome aí que ela era conhecida nisso, que era Marvel Girl, né, que é Garota Maravilha, basicamente, a tradução aí, né? Porque Marvel vem, né, de ser algo maravilhoso, mas no sentido de fantástico, né? De extraordinário, algo um pouco diferente, né? De simplesmente bom. Aí tem a primeira demonstração do poder dela, que ela puxa uma cadeira aqui, né, com a habilidade de telecinese, depois ela puxa um livro e as pessoas ali ficam bastante impressionadas com os poderes dela. Ela levanta aqui, né, aí o professor Xavier ele fala um pouco da história dele aqui. Ele menciona que os pais dele trabalharam num projeto que era um projeto de uma bomba, né, então ele justifica isso, a ele ser mutante, e ele fala que possivelmente ele é o primeiro mutante. Então uma curiosidade, porque isso não é mencionado em outras mídias, eu acho. Mas vamos presumir que tudo que está aqui nessa primeira edição seria assim até a máxima verdade dos X-Men, porque é a primeira edição, né? Então tudo que aparece aqui não tem como negar que é a base para muita coisa que veio depois, né? Então essas informações aqui de alguma forma são canônicas na minha opinião, né? Porque a primeira edição aí foi escrita pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, e o que veio depois, mesmo que tenha sido mudado para melhor, veio na mão de outros artistas e não dos artistas que inventaram os X-Men. E ele fala que ele ficou paraplégico por causa de um acidente que ele teve quando criança. Então ele diz que não nasceu paraplégico e que ele atribui os poderes dele aos pais dele terem trabalhado num projeto de bomba. E ele fala que possivelmente, mas ele não confirma, ele talvez seja o primeiro mutante. Então talvez ele associe a mutação aí com alguma coisa de radioatividade, algo nesse sentido, né? Bomba nuclear. Então, o Xavier aqui, o Professor X, ele fala que basicamente ele trouxe, né, a Marvel Girl para ajudar aí os X-Men nessa luta que seria contra os mutantes maus, né, os mutantes ruins, que seriam pessoas como o Magneto, por exemplo. Ele fala aqui Evil Mutants, né, que seriam as pessoas que não só querem separar, né, os humanos dos mutantes, mas eles querem aniquilar os seres humanos, né, não querem ajudar os seres humanos. E aí a gente tem aqui o Magneto, a primeira aparição dele, ele tem mais chifres aqui, né, e tal. E é bastante interessante essa estrutura de quadrinho mais antigo que é bem quadrado, né, e tem muito diálogo, assim, é uma coisa que você vê que você lê mais, né, você compara, por exemplo, uma história como Os Surpreendentes X-Men, você vê que, apesar de ser bem escrita a história, muitas vezes tem mais imagem do que diálogo, né, então você fica ali mais contemplando os desenhos do que lendo os diálogos, e aqui não, é uma coisa mais dinâmica, assim, isso é uma coisa característica dos quadrinhos da época também. Pra quem viu o filme aí do First Class, né, do Primeira Classe, vai lembrar que tem uma cena que o Magneto ele para aí os mísseis, né? Então aqui ele faz a mesma coisa, ele meio que sabota o governo militar e ele faz eles de bobo, né? E ele inclusive coloca uma mensagem no céu aqui, né, para se render, ou ele vai tomar tudo à força, né, o Magneto. Então ele começa a tirar armas sozinhas, começa a desviar mísseis, começa a zoar, a mexer com o tanque aqui, né, rodar o tanque com seus poderes, e você não entende bem o que são os poderes do Magneto, mas considerando que o nome dele é Magneto, você presume que ele está fazendo alguma coisa envolvendo magnetismo, e logo ele vai falar aqui das ondas dele, né, que vão proteger ele dos tiros e de qualquer coisa nesse sentido que venha atingir ele. Ele cria uma barreira aí, aqui ele fala da barreira magnética que repele aí qualquer coisa que tente encostar nele, beleza?
Então tem esse drama aqui com o exército, e aí tem os X-Men, né? Eles decidem colocar roupa e ir atrás desse mutante do mal. O professor aqui fala que uma crise, né, tá ocorrendo e que eles precisam da ajuda aí dos X-Men. Então, mais uma parte aí que eles estão colocando os uniformes, né? E essa crise está se agravando. E aí, quando chega o Ciclopes lá, ele é zombado, obviamente, né? Mas ele fala: me dá 15 minutos que os X-Men vão resolver tudo, por favor, me dá uma chance. E aí eles veem que eles não têm muita chance, né? Contra o Magneto. E que eles não estão meio perdidos ali, não sabem o que fazer, né? O exército. E daí eles aceitam a ajuda dos X-Men. E aí você vê que a rajada do Ciclopes é bastante poderosa, né? Ele consegue ultrapassar de alguma forma a barreira ali do Magneto. E aí eles conseguem avançar, né? O time inteiro aqui com a estreia da Marvel Girl. Aqui tem uma propaganda do quadrinho do Homem-Aranha, né? Ainda desenhado pelo Steve Ditko, bem legal. Primeiro ano aí do Homem-Aranha, né? Como revista, né? Primeira revista também é de 63, apesar da primeira aparição ser 62. Aí o Anjo desvia, né, dos mísseis, o Homem de Gelo consegue congelar alguns mísseis, e o Fera também consegue usar as habilidades dele ali para parar os mísseis, né? Então você vê que juntos eles trabalham mais fortes. O Magneto ataca o Anjo aqui com uma quantidade de metais cercando ele. Ciclope ajuda ele, né? Aí o Magneto pega um tanque de combustível e joga nos X-Men. Mas o Ciclope cria um túnel, né? Com a rajada de laser dele. Você vê que é muito poderosa essa rajada, né? Porque criou um túnel que fez com que eles sobrevivessem a esse ataque ali do Magneto. E aqui seria a última página aí, desse quadrinho de estreia dos X-Men, que o Magneto é derrotado, mas ele não é morto, né? Ele foge, ele fica acuado, e o exército agradece aí os X-Men e fala que sempre vão contar com eles. Então começa uma relação que parece ser boa, né, entre os X-Men e os seres humanos, ali entre os militares, que é uma coisa que normalmente nos filmes já é introduzido como uma relação um pouco turbulenta, mas no primeiro quadrinho é mais o Magneto mesmo o problema, né? Então ele agradece que telepaticamente, né, o Xavier, e aquela frase que tem "To me, my X-Men", ela aparece aqui, mas ela aparece mais bem conjugada, né? Então não é assim: para mim, meus X-Men. Retorne para mim, meus X-Men. Então ela está incompleta, né, na maioria das frases que as pessoas usam aí. Originalmente ela vem disso, de retornem para mim, meus X-Men. E ele fala aqui que o X, na verdade, não é de Professor X, ele fala que é de Extra Man, né, de os homens ali, o ser humano, né, que vai a mais, né, extra, extra, extraordinário, né. Então, para o Xavier não vem de Professor X, vem de eles serem Extra Men, né? Então aí fala pra gente acompanhar a edição número 2 dos X-Men, e acaba assim. Então, bem legal aí essa primeira aparição dos X-Men nesse quadrinho. Fiquei bem feliz de ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse review, que a minha ideia é como se vocês pudessem ler comigo essa história. Você pode pausar o vídeo e ler também, e a gente pode analisar aí as histórias juntos e emergir mais nesse universo Marvel, que é tão legal, né? E que tem tanta história, e eu acho que é legal começar aí pela base também pra gente entender a evolução e quais que são as informações canônicas aí que a gente pode se basear como referência, né? Pra gente ter aí o nosso conhecimento dos X-Men, que X-Men é a revista aí com uma cronologia mais confusa, né? Com muitas sub-revistas, então é legal começar aí do básico pra gente ter uma noção de onde que veio, né?
Eu acho que essa revista é muito boa em equilibrar os personagens, equilibrar o senso de humor, o tom e fazer uma base aí, né, pro que vem depois. Eu acho que o principal triunfo dessa edição é equilibrar os personagens, introduzir bastante personagens e conseguir colocar bastante ação aí junto nesse primeiro volume, né, nessa primeira história. E eu acho que todos os personagens estão equilibrados ali, é muito legal. O antagonista é interessante também, tem uma dinâmica bem legal. Então é um quadrinho bem original para a época. Então, muito de parabéns aí. Eu vou dar uma nota de 10 de 10, é um clássico esse quadrinho. E eu espero que vocês tenham curtido esse review. Fiquem atentos que vai ter mais. Eu vou começar a fazer o review de toda a história dos Surpreendentes X-Men. Então eu não vou continuar com essa. Não vou continuar com essa fase clássica aqui. Eu vou pular para os Surpreendentes X-Men porque é uma publicação que eu sei que muita gente gosta. Muita gente quer ver essa história mais discutida a fundo. E é uma história que eu tenho completa aí, nos quadrinhos individuais, então vai ser bem legal analisar com vocês. E claro, se vocês tiverem alguma sugestão de outros quadrinhos que eu tenha, eu posso fazer. Eu também tenho bastante do Homem-Aranha, tenho outras fases do X-Men, tenho X-Factor. Eu não vou fazer só dos Surpreendentes X-Men, mas vai ser aí meu próximo projeto que vai ter uma continuidade maior, beleza? Mas tem vários aí quadrinhos que eu quero analisar e vocês fiquem abertos para me dar sugestões. Tem o Demolidor também, que tem a história aí do The Man Without Fear, que eu acho que é legal abordar. Mas eu fico aberto aí a sugestões. Então, por hoje é só e um abraço.